presidente Jair Bolsonaro deu um passeio de jet ski em Praia Grande, litoral sul de São Paulo. Durante o passeio, Bolsonaro parou para conversar com cidadãos em lanchas, sendo recebido com aplausos e gritos de mito. No Guarujá, Bolsonaro foi aplaudido ao sair de um restaurante. O assessor especial do presidente, Tenente Mozart Aragão, divulgou imagens e ironizou: Guarujá, São Paulo. Enquanto isso, o ex-presidiário, líder das pesquisas, está intocado. O direito à propriedade e o de respeito à livre iniciativa têm sido relativizados no Brasil. Para uma classe de cidadãos, caracterizados pela velha imprensa como bolsonaristas, as garantias e direitos fundamentais estão suspensos. Em CPIs e em inquéritos conduzidos nas cortes superiores, cidadãos e empresas ficam sujeitos a quebras de sigilo, devassas, prisões políticas, buscas e apreensões e confiscos. As investigações se originam de relatórios, matérias e reportagens produzidos pela concorrência, que são tomados como verdadeiros sem questionamento, assim como depoimentos de testemunhas suspeitas. Toda a renda da Folha Política, assim como de outras pessoas e empresas conservadoras, está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em decisão monocrática em inquérito administrativo. Segundo a velha imprensa, que participa ativamente dos inquéritos e CPIs, a intenção é impedir o funcionamento das empresas ao privá-las de suas fontes de renda. A decisão de Salomão foi elogiada pelo então presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, que é também ministro do STF. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir que o jornal seja fechado, doe qualquer valor pelo Pix. Você pode usar o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando para você os fatos da política brasileira, fazendo a cobertura dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Vitor! É nóis! 2022 estamos aí! Parabéns, Bolsonaro. Parabéns! Trabalho excelente, hein, Bolsonaro? Trabalho excelente. Parabéns. Parabéns, Parabéns. Parabéns! Meu querido irmão, senador Exalci Lucas, senador Jean Paul Prats, senador Carlos Viana, senador Messias de Jesus, senadora Rose de Freitas, senador Oriovisto Guimarães. Eu quero fazer um pronunciamento agora que há algum tempo está entalado aqui na minha garganta. A gente sempre acredita nas pessoas, né? A gente sabe que o ser humano, ele tem desafios, mas eu acredito muito no poder de reflexão na nossa caminhada, na nossa jornada pela terra. Nós estamos aqui para evoluir, estamos aqui para amar, para perdoar. Mas a gente tem que lembrar a nossa carta magna,
a nossa Constituição define duas condições essenciais para a indicação de ministros do STF: notório saber jurídico e reputação ilibada. São condições muito relevantes, mas relativamente subjetivas. O artigo 39 da Lei 10.079 de 1950, que trata da abertura do processo de impeachment, define cinco condições para o afastamento de ministros do Supremo Tribunal Federal. Uma delas, senador Vanderlan, é o exercício de atividades político-partidárias, condição essa muito clara e objetiva. Por mais saber jurídico e por melhor que seja a reputação, é vedado a qualquer ministro interferir politicamente nos demais poderes, que tem a legitimidade do voto de mais de 100 milhões de brasileiros. Mas o que é que nós temos assistido no Brasil hoje? Sistematicamente, nos últimos anos, muitos abusos cometidos por vários ministros. E é papel nosso avaliar isso. Infelizmente, nós não estamos cumprindo com o nosso dever de dar o direito de ampla defesa, do contraditório, mas avaliar. Por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, no mesmo inquérito, ele indicia, julga, condena, manda prender até parlamentar por crime de opinião. Os ministros Toffoli e Gilmar Mendes emitem opinião pública afirmando que, na prática, o Brasil já vive um sistema semipresidencialista, com enorme poder de controle moderador exercido pelo próprio STF. Já o ministro Edson Fachin, que ontem assumiu o TSE, faz um verdadeiro malabarismo jurídico, mudando a interpretação de regras de julgamento ocorrido em 3 instâncias, anulando temporariamente condenações justas e legalmente indiscutíveis decorrentes da Operação Lava Jato, que é um patrimônio do povo brasileiro. Nesses últimos dias, o ministro Barroso conseguiu extrapolar o já inaceitável ativismo político numa escalada, uma escandalosa, na realidade, militância partidária, ao fazer a palestra de abertura de um evento denominado, acredite se quiser, livrando-se de um presidente, promovido pela Universidade do Texas, abordando a democracia na América Latina. Alguns dias antes, em seu discurso de saída da presidência do TSE, Barroso faz uma acusação gravíssima sobre o presidente da República, o qual teria ordenado a execução em voos rasantes de caças das Forças Armadas, como intimidação, quebrando janelas do prédio do Supremo Tribunal Federal. Olha só a gravidade dessa declaração. Meses antes, o mesmo ministro foi ao Congresso Nacional, aqui ao lado na Câmara dos Deputados, se reunir com lideranças partidárias para articular contra a proposta do voto auditável das urnas eletrônicas. É ou não é um ativismo político partidário, uma interferência de um poder sobre outro? A nossa Constituição, me encaminhando para o fim, peço só mais um tempinho para fechar, senhor presidente. A nossa Constituição delegou
apenas ao Senado da República a importante prerrogativa de aprovar e de afastar ministros do Supremo Tribunal Federal. Em 72 anos de vigência da Lei 1079, 5 presidentes da República sofreram processo de impeachment. Vamos lá. Getúlio Vargas, Carlos Luiz, Café Filho, Fernando Collor e Dilma Rousseff. Mas nunca se abriu, nunca sequer, um processo de impeachment de ministros do STF. Só nessa legislatura foram mais de 30 pedidos, sendo 2 deles de minha autoria. A omissão dessa casa revisora da República causa um perigoso desequilíbrio na harmonia entre poderes, enfraquecendo a nossa democracia. 30 segundos apenas, presidente. A omissão do Senado Federal está na prática delegando a 11 pessoas que não foram eleitas, diferente de nós, pelo voto popular, um poder ditatorial no Brasil. Mandam e desmandam. Muitas vezes legislam no nosso lugar. Finalizando, lembramos mais uma vez uma das mais sérias advertências feitas há 90 anos pelo advogado, jurista, diplomata, escritor, jornalista, tradutor, orador, senador e patrono dessa casa, Rui Barbosa. A pior ditadura é a do poder judiciário. Contra ela não há a quem recorrer. Muito obrigado, senhor presidente. Que cada vez mais ecoe nos corações e mentes dos brasileiros que nós precisamos fazer alguma coisa aqui no Senado quanto a isso.